Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Bianca, esse aqui é o meu canal e no vídeo de hoje a gente vai estar falando aí sobre as minhas leituras de janeiro de 2022. Bora lá então? Ironicamente, e de uma maneira bem aleatória, completamente sem eu planejar, acabou que os 4 livros que eu resolvi ler agora nesse mês de janeiro foram livros que eles tiveram uma temática bem parecida, assim, no quesito de ambos os títulos falarem sobre a saúde mental. Alguns de maneira muito direta, com temas sobre psicologia mesmo, e outros que, apesar de serem livros de ficção, eles também trouxeram muitos detalhes, muitos nuances, muitas coisinhas assim que a gente consegue trazer para dentro dessa área também. E daí, por conta disso, dessa coincidência de eu ter realizado essas 4 leituras com esses temas voltados para a parte de saúde mental, justamente em janeiro, que é o mês aí de janeiro branco, que tem essa campanha, eu achei que seria curioso e que seria válido também gravar um vídeo falando um pouquinho mais a respeito dessas leituras e do quanto que eu consegui refletir assim com elas, essa parte mais psicológica e de questão de ansiedade, estresse, temas do dia a dia, da vida que muitas vezes a gente acaba não pensando muito a respeito. Então, por conta disso que eu falei, não. Vou gravar um vídeo e vou falar um pouquinho sobre cada um desses livros, aproveitando também para falar um pouquinho sobre o Janeiro Branco, então, que de uma maneira bem curta, bem sucinta, para quem não sabe o que é o Janeiro Branco. Em 2014, se não me engano, um psicólogo de Minas Gerais, que, se não me engano, o nome dele, vamos colar, gente, aqui tudo na minha cola, era Leonardo Abrão. E em 2014, lá no começo do ano, ele pegou e começou a ter essa reflexão assim a respeito de como andava a vida dele, como andava coisas como alimentação, questão de sono, os pensamentos, emoções, aquelas coisas que muitas vezes assim a gente realmente acaba refletindo mais no início do ano, porque quando o ano está começando a gente passa por aquele processo de é um ciclo novo, então é um bom momento para eu repensar algumas coisas que passaram aí nesse ano que terminou. É um bom momento para eu ver quais vão ser as minhas prioridades aí para esse ano novo, coisas que eu gostaria de mudar, coisas que eu vi que eu fui fazendo que foram dando certo. Então, com essa mentalidade de que o início do ano tem como característica ser o início de um novo ciclo, ele meio que elaborou essa campanha de que janeiro seria uma oportunidade, um momento legal da gente parar e ter esses momentos maiores assim de reflexão, de realmente olhar para nossa saúde, para as nossas emoções, para os nossos sentimentos e fazer uma análise. Já, como é que eu estou vivendo neste momento? Como é que tem sido a minha vida? Como é que tem sido esse tempo de qualidade ou de não qualidade que eu tenho dado para mim, assim, quais são as minhas práticas de autocuidado que eu consigo colocar assim no meu dia a dia e que eu vejo que funcionam para mim, que me dão um retorno satisfatório, tanto no quesito sono, alimentação, bem-estar, porque quando a gente fala sobre saúde mental, a gente está falando sobre várias esferas, né? A gente fala tanto da questão do social, da maneira como eu me relaciono com os outros. A gente fala de uma saúde física também, que é aquilo que a gente faz pelo nosso corpo e que faz com que a gente se sinta bem. Então daí cai na parte dos cuidados, por exemplo, exercício físico, beber água, alimentação. Então são vários os fatores que daí a gente vai juntando assim de pouquinho em pouquinho para formar esse panorama geral aí que a gente daí consegue analisar como é que anda a nossa saúde mental, né? Então, ter feito a leitura desses 4 livros durante esse mês, por mais que eu não tenha me dado conta disso no começo, nem no meio do mês, só agora que eu parei para pensar e vi essa coincidência, eu acho que foi muito pertinente, assim, para auxiliar no meu próprio processo de pensar a respeito dessas coisas na minha vida, e por isso que eu resolvi compartilhar aqui com vocês isso. Então, chega de falar de janeiro branco, vamos falar sobre as minhas leituras de janeiro. O primeiro livro que eu li, acho que para começar bem assim o ano, foi um livro que caiu nas minhas mãos de uma forma bem. Não sei dizer. Me deparei com ele, achei o título super curioso. O livro é aquele Talvez Você Deva Conversar com Alguém, da Lori Gottlieb, se não me engano é assim que fala o nome dela, vou deixar escrito aqui embaixo. E esse é um livro que, a princípio, eu achei que seria uma leitura mais profissional, mais voltada realmente só para as pessoas, assim,
mais da parte da saúde, propriamente dito da terapia, né, por ser o livro escrito por uma terapeuta, uma psicóloga. E quando eu comecei a ler, eu percebi que realmente é um livro que ele fala muito sobre a realidade que nós, enquanto psicólogos, vivemos, mas que ele é um livro orientado, assim, para qualquer pessoa que tenha curiosidade, que queira uma leitura mais para refletir sobre esses temas aí da nossa condição humana, e que é uma leitura muito fácil. Ela não traz termos assim que, não. Você só vai conseguir entender, compreender a história, a narrativa e sentir um prazer lendo esse livro se você tiver uma formação de 5 anos em psicologia. Não, pelo contrário. Ele é um livro super acessível e que nele a autora ela vai contar um pouco da história dela, esse processo que ela passou até ela chegar na fase de falar, não, o que eu quero fazer agora é me tornar psicóloga, é trabalhar ouvindo os outros, ajudando os outros. E além desse processo, dessa jornada dela, ela vai trazer alguns casos da clínica dela. Então, se não me engano, são 4 personagens, 4 pacientes que ela traz esses casos clínicos. Um deles é um homem que, para ele, todas as pessoas do mundo, todas as pessoas ao redor dele são completamente idiotas e ele é o único certo, o único que tem razão, o único que não é um idiota, que é o John. Vai trazer o caso de uma senhora que está beirando ali os 70 anos e que ela tem alguns conflitos com os filhos, não tem um relacionamento bom com a família, então se sente muito sozinha. Tá nessa crise por essa questão do envelhecimento, que é um tema muito pertinente, eu acho também, que a gente pouco discute na nossa sociedade. Ela tem um outro caso também, de uma paciente super jovem, por outro lado, e que tem um diagnóstico de um câncer terminal. Então, daí essa pegada mais voltada para a morte, para a questão dos cuidados paliativos, para a questão do sentido da vida, quando a gente se depara com essa ideia de finitude, né? Que é a única certeza que a gente tem nesse mundo é justamente da nossa morte. E como que às vezes, mesmo a gente sabendo disso, a gente meio que se coloca de uma maneira muito alheia a isso. Aí a gente precisa passar por esses momentos de que realmente, não, um dia vamos morrer, não sabemos se será amanhã ou se será daqui a 10 anos, mas o quanto que essa finitude ela tem um impacto na maneira como a gente vive, como a gente rege a nossa vida, né? E o caso dessa paciente, da Julie, se não me engano, ele traz isso muito forte. E o quarto caso, se não me engano, é o da Charlotte, que também é uma moça mais jovem, com problemas de relacionamentos mais breve, sem muito envolvimento, amores mais fugazes, assim, uma questão com álcool também com problemas familiares. Então ela traz esses 4 casos principais que vão sendo discutidos aí ao longo da narrativa. E em conjunto com esses casos que ela traz e que ela vai elaborando aí conforme o livro vai se desenvolvendo, o que é muito bacana é que ela, enquanto terapeuta, também passa por um momento na vida dela que ela também precisa recorrer à terapia. Então a gente vê esse processo dela estar buscando um psicólogo que atenda ela e dela estar passando por esses mesmos enfrentamentos que a gente, enquanto paciente, passa, de ficar com aquela ansiedade a respeito da primeira sessão de terapia, do que vai falar, como vai ser o relacionamento com esse psicólogo e também das coisas que ela leva pra dentro lá das sessões dela. Então ela vai percebendo como muitas coisas que ela atende na clínica dela são coisas que ela, enquanto paciente, também leva para o psicólogo dela. E ela vai vendo esse processo, essa evolução, esse desenvolvimento dela ali dentro da terapia, acompanhando também o desenvolvimento dos outros pacientes. E nesse ritmo todo, nessa narrativa, nesse fluxo aí, a gente vai vendo várias coisas a respeito de vários temas da vida dela, da vida dos pacientes, que são temas recorrentes aí na vida de qualquer ser humano, eu acredito, que são coisas como relacionamentos, tanto familiares quanto afetivos, no sentido de amorosos, a questão da própria morte também, que perpassa aí o caso de outros pacientes também, questão de envelhecimento. E daí eu acho que a grande mensagem desse livro é a gente realmente parar e refletir o quanto que a terapia ela é importante, assim. No sentido de... Isso até... Talvez eu esteja até puxando a sardinha pro meu lado, porque eu, enquanto psicóloga, né, sou um pouco suspeita pra falar sobre isso. Mas o quanto que realmente a gente se permitir vivenciar essa experiência de estar num ambiente ali que é um ambiente orientado para um autoconhecimento, né? É um lugar em que a gente está se colocando numa posição de olhar pra gente, de olhar pra dentro
de muitas vezes revirar coisas que a gente gostaria de não precisar revirar, porque são coisas dolorosas, são coisas que muitas vezes não são bonitas, mas são coisas que falam sobre nós. Então, a importância da gente também olhar para essas coisas, para conseguir olhar para as outras coisas boas também. Então, ela traz isso com uma sutileza, assim, de uma maneira tão agradável e tão gostosa de ler que ao mesmo tempo que você termina essa leitura sentindo que você realmente saiu de uma sessão de terapia por ter refletido sobre tantos temas, surge muito uma vontade de realmente você continuar nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de refletir sobre todas essas coisas que ela vem trazendo. Então, foi muito legal, muito gratificante eu ter começado 2022 lendo isso, porque em concordância aí com a temática do Janeiro Branco, da gente ter esses momentos de olhar para nossa vida, para os nossos objetivos, para as coisas que a gente conseguiu passar no último ano, as coisas que a gente quer passar agora também nesse ano novo. Então, essa leitura, ela meio que deu um pontapé inicial, assim, para eu refletir sobre todas essas coisas, para eu conseguir fazer também um panorama, assim, de como eu tô nesse momento. Então, eu tenho pra mim que todas as leituras que a gente faz, a gente consegue tirar alguma coisa que tem um impacto sobre nós, seja positivo, seja negativo, mas alguma coisa sempre fica, sempre reverbera, né? Então, foi uma leitura que eu acho que, se não me engano, o livro deve ter uma média de 400 páginas por ali. E sem brincadeira, o tanto de marcações que eu fiz e o tanto de temas que eu poderia ficar aqui fazendo um vídeo de, sei lá, 40 minutos, se fosse possível. Talvez seja possível, mas eu não sei se vocês iriam gostar de ficar me escutando falar por 40 minutos sobre isso. Mas eu sinto que eu ficaria facilmente, porque foram muitas, muitas, muitas coisas. Então fica demais a dica aí pra quem gostar dessas leituras que fazem a gente parar um pouco, sair desse piloto automático e realmente olhar para todos esses temas que perpassam aí a nossa rotina e que muitas vezes a gente passa reto. É um livro excelente. Mas depois desse livro, então, da Lori, talvez você deva conversar com alguém, o segundo livro que eu li foi O Gente Ansiosa. O Gente Ansiosa, ele é uma ficção, e o estilo dele foi um estilo bem diferente, digamos assim, que eu demorei um pouco para pegar o ritmo, por ser uma narrativa muito tragicômica. Então, o autor, ele traz elementos também muito orientados assim para essa coisa da saúde mental, então de ansiedade, de pessoas passando por problemas dentro de relacionamento, por questões familiares, e em níveis assim muito extremos, tanto que a história desse livro ele vai girar em torno de um acontecimento na véspera de Ano Novo, que um determinado personagem ele vai e planeja um assalto a um banco, e esse assalto ele acaba não sendo conforme planejado e acaba gerando aí uma situação de reféns. E esses reféns, que eles não se conhecem entre eles e acabam todos jogados dentro dessa situação, cada um vem passando por uma coisa diferente na sua vida, evidentemente, né? Cada um com a sua realidade, com os seus problemas. E por mais que todos estejam em condições muito diferentes, por exemplo, a gente tem um casal que está prestes ali a ter um filho, a gente tem um outro casal mais antigo que vem passando por algumas dificuldades no relacionamento, a gente tem uma personagem que ela é bancária, trabalha num banco com questões de empréstimos e que também vem passando ali por todo um processo em relação à carreira, uma questão de ansiedade também por problemas do passado. Essa é uma personagem, inclusive, que ao decorrer da história, ela consulta uma psicóloga, ela tem uma terapeuta também, é uma coisa muito bacana da gente ver todo esse processo aí, esse desenvolvimento. Mas enfim, são vários personagens, cada um com os seus problemas, e que por mais que essa narrativa ela traga esses assuntos mais sérios, mais realmente voltados assim para essa parte de saúde, ela traz isso num tom muito cômico. Diria que de um humor talvez até, não sei, talvez até um pouco sarcástico, algo nesse sentido. Então ele vai estar discorrendo sobre essas coisas de uma maneira que você vai estar lendo e que muitas vezes até eu me pegava esboçando um sorrisinho assim e daí ficava, nossa, mas realmente, né, que situação assim complicadíssima, fazendo uma análise.
E esse livro ele vai se desenvolvendo, a gente vai ficando cada vez mais curioso para entender sobre a questão do sequestro, o que motivou tudo isso, e também como é que essas outras pessoas que aparentemente não tinham nada em comum começam a criar talvez laços ali por estarem vivenciando essa mesma situação. Então, apesar de ser um livro que ele também me trouxe várias, não diria sacadas, mas vários insights assim, várias reflexões a respeito desses temas, eu sinto que pela narrativa ter essa pegada mais humorada a respeito desses assuntos mais sérios, mais pesados, eu tive um pouco de dificuldade de me conectar tanto. Alguns personagens em específico, eu senti que eu conseguia assim compreender e elaborar melhor do que outros, talvez por terem mais tempo de destaque, não sei. Mas eu sinto que, no geral, assim, foi um livro que eu dei 4 estrelas. No geral, é uma narrativa muito boa, a escrita é super fluida. Eu comecei a ler e não conseguia parar. Ele tem vários trechos que eu também grifei e também fiquei assim super chocada por serem coisas que muitas vezes vêm como um tapa na nossa cara mesmo. Que nem eu falei do livro anterior, que a gente acaba caindo nesse piloto automático e não percebe o que tá fazendo, não para pra pensar sobre elas. Então, para quem gosta de uma ficção também que tenha um pouco dessas temáticas, mas de uma maneira mais descontraída, não com um peso tão grande, eu acredito. É um livro super interessante, o plot em si, da questão do sequestro, do desenrolar disso também. Eu lembro que enquanto eu lia, eu inclusive sempre ficava pensando assim, nossa, isso aqui tá muito dark, porque quem viu Dark sabe que tudo está conectado. E daí, por mais que todos esses personagens, eles não se conhecessem antes, estejam passando por momentos diferentes das suas vidas. Chega um ponto em que você tá olhando aquilo e você começa a perceber que, por mais que não pareça, eles estão muito conectados. E eu não vou falar muito sobre isso para não acabar entrando muito em spoilers e estragando a experiência de quem quiser ler. Mas eu sinto que é uma coisa assim que vocês também vão perceber conforme vocês forem lendo aí esse livro. Então também fica a dica aí.